Irmãos, como eu disse, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Não sei quantos se recordam, mas já estivemos cá uma vez, em 2019. A Sara era bem pequena ainda, não era, enfim, agora ela já fala. Naquela altura ela falava pouco ainda, e temos boas lembranças de estar aqui com os irmãos, da hospitalidade com a qual os irmãos nos trataram, e somos gratos por isso. Somos gratos também por, novamente, nos chamarem para compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos. É uma alegria, realmente, podermos compartilhar algo espiritual e algo da palavra com os irmãos nessa manhã. Algumas semanas atrás, e os irmãos certamente vão lembrar-se disso, nós passamos por um evento que uniu a todos nós, onde quer que estivéssemos em Portugal e também na Espanha. Passamos por aquele apagão que, enfim, veio como veio e foi como foi, e, enfim, e estamos aí, né? Dizem que vai voltar, que vai ter outro, que aquilo tudo e nada acontece e pronto, né? E aquele evento, né? Aquele apagão mostrou como nós estamos despreparados. E eu não quero dizer necessariamente despreparados por não termos em casa água, alimentos não perecíveis, rádios de pilha, e, enfim, não é nessa questão. E também não estamos despreparados como país por termos nossas fontes de energia fora do país. Não é necessariamente por isso que nós estamos despreparados. Estamos despreparados pela forma como nós reagimos àquilo. Eu tenho certeza que os irmãos acompanharam as notícias em todos os sítios do país, pessoas arrumarem aos supermercados e fazerem imensas compras, pois achavam que aquilo ia durar e que ficaríamos vários dias sem luz. Eu lembro que no grupo da escola da nossa filha, no grupo de WhatsApp que temos com os pais e com professores e tudo mais, uma das mães disse que o marido dela trabalhava na EDP e que avisou a ela que a situação era horrível e que ficaríamos todos 3 dias sem luz e que seria o caos, e todos ficaram mesmo assim, meu Deus, como vamos aguentar isso, né? E as pessoas foram para os mercados. Houve casos de pessoas que compraram 2 ou 3 geradores de energia caseiros, coisas assim que, enfim, fogem um bocado a nossa realidade, também ao nosso alcance que fugiu tudo aqui estava fora do lugar. Foge ao nosso controle, né? Aquele cenário que foi pintado foi um cenário apocalíptico, parecia que o mundo ia acabar, mas não ouvimos as trombetas. Então nós como igreja podemos ficar um bocado tranquilos em alguns sentidos, mas aquilo que mostra, o que aquele evento mostrou é que todos nós, de alguma forma, uns mais e outros menos, mas todos fomos tomados pela ansiedade, né? Não sabíamos o que ia acontecer, não tínhamos respostas, o governo não nos dava respostas. Quando a resposta veio, o problema já estava solucionado, que não fez sentido algum. Enfim, isso tudo nos deixou muito inseguros. Mas o que é ansiedade? Né? Isso não é uma mensagem, podem ficar tranquilos, isso não é uma palavra de coach, nada disso. Eu preciso passar por essa parte para que cheguemos à palavra de Deus. O que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do ser humano diante de uma ameaça, aquilo que é a insegurança, daquilo que é a incerteza, de pressões que vêm externas, né? E ela pode se manifestar de diversas formas, como a apreensão, a inquietação, a tensão ou medo. Isso tudo pode causar ansiedade. Mas o problema da ansiedade é que ela pode levar ao desespero, e o desespero pode levar à desesperança. E nós, como cristãos, não podemos perder a esperança. Quando vamos à palavra de Deus, o que é que nós lemos e conhecemos sobre a ansiedade? Que lições nós podemos tomar dessa palavra da Bíblia sobre esse assunto? Eu não tenho dúvida que os irmãos conhecem diversas palavras, diversas passagens que inclusive usam a palavra ansiedade. Temos no Sermão do Monte, Jesus fala sobre ansiedade 2 vezes. Nós temos nas cartas de Pedro e em algumas cartas do apóstolo Paulo também o termo ansiedade, falando sobre como devemos lidar como cristãos, como pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, como nós devemos lidar com a ansiedade, né? Mas eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse assunto a partir de um texto onde a ansiedade ela poderia ser demonstrada, ela poderia ser vivida,
ela não é mencionada, mas onde ela também não se instaurou. Qualquer um de nós que estivéssemos nessa realidade, nós poderíamos ficar com ansiedade, mas a ansiedade não apareceu no texto, e eu quero ver os motivos pelos quais ela não apareceu. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos 12, versos 1 a 12. Atos 12, versos 1 a 12. Os irmãos certamente conhecem o livro de Atos, conhecem o contexto do livro de Atos, e os irmãos certamente também conhecem esse texto. Não é nenhum texto obscuro, não é nada que nunca os irmãos ouviram, e a minha intenção não é trazer aqui nenhum ponto novo. Certamente os irmãos já ouviram esse tipo de abordagem, mas é justamente isso que nós precisamos, é sermos lembrados das verdades bíblicas, e não olharmos para o texto esperando uma revelação nova, como se algo novo fosse aparecer do texto que nós nunca percebemos. Não é esse interesse. É a mesma verdade que é pregada desde que o livro de Atos foi escrito, foi circulado entre as igrejas. Precisamos absorver essa verdade para nos lembrarmos dia a dia daquilo que é a nossa esperança, de onde a nossa fé está firmada. E eu espero que essa reflexão seja útil para os irmãos nessa manhã também. Mas antes eu queria que orássemos, pedindo que o Espírito nos ajude a receber a palavra e que ela habite em nosso coração e que ela faça diferença no nosso dia a dia. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, prontos para adorar o Teu santo nome, Senhor, recebendo do Teu corpo, do corpo do Teu Filho, Senhor, moído por nós, derramado por nós, Senhor. Obrigado porque o que nos une é o sacrifício de Cristo, o que nos adota para a Tua família é o sangue do Teu Filho, Senhor. Obrigado porque é pelos merecimentos dele que nós vamos até Ti, Senhor, porque nada há em nós que se aproveite, Senhor, senão aquilo que o Teu Filho tem transformado e que o Teu Espírito tem também transformado dentro de nós, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é eficaz, é viva, é plena, é verdadeira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é imutável, porque ela tem a mesma habilidade para falar com nossos corações hoje, que teve há 100, 200, 300 anos atrás e ainda terá até que o Senhor venha, até que Teu Filho volte, ó Pai. Permita, ó Pai, que a cada dia mais nós amemos essa palavra e que as verdades dela estejam profundamente enraizadas em nosso coração, Senhor. E que, como a palavra nos instrui também, nós sempre estejamos prontos a responder qual é a razão da nossa esperança àqueles que nos perguntarem, Senhor. Ser exaltado nessa manhã, ser glorificado nessa manhã, é o que pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Deus. Atos, capítulo 12, versos 1 a 12. Nós faremos uma leitura um pouquinho diferente. Nós dividiremos o texto em blocos. Esses blocos o primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 4. O segundo bloco vai ser um pouco estranho, porque ele vai do versículo 6 ao 11. E o terceiro bloco é o versículo 5 com 12. Há uma razão, há um método para essa loucura, e os irmãos vão entender qual é o método. Mas eu queria que nós lêssemos o primeiro bloco, que é Atos 12, 1 a 4. Diz o seguinte a palavra de Deus: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. O 5 é outro bloco, desculpa. Então vai até aqui, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O texto que Lucas escreve, todo o texto de Atos, é um diário de viagens. Então é um texto bem descritivo. A gente lê o texto e a gente entende o que está a acontecer, é fácil de interpretar, porque é basicamente a história de como a igreja surgiu, de como a igreja começou a ser perseguida e de como a igreja se expandiu. Os irmãos conhecem o livro de Atos. Então, nessa primeira parte, ele coloca a realidade imediata ali do que estava a acontecer. Qual era o contexto cultural que estávamos a viver aqui. Herodes Agripa é o rei do qual falamos aqui agora, mas certamente os irmãos lembram que já ouvimos o nome de Herodes nas Escrituras. A família herodiana é uma família que foi sempre usada
para perseguir os cristãos. O primeiro Herodes que aparece na Bíblia é o Herodes o Grande, que é aquele Herodes na época em que Jesus nasceu, e é o Herodes que mandou matar todos os bebês homens de Belém, da Judéia, e foi o que causou a ida de José, de Maria e de Jesus para o Egito. Foi quando eles foram para o Egito. Naquele momento era Herodes o Grande, que era o rei naquele momento. Logo em seguida, quando o anjo diz para José que ele pode voltar, o rei naquele momento era Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande. E por medo daquilo que poderia acontecer, ele foi para a Galileia, não foi de volta para a Judéia. Então nós temos aí já 2 Herodes participando no potencial medo que poderia causar aqueles que vieram a ser cristãos. O terceiro Herodes que aparece é esse Herodes aqui, Herodes Agripa I. Nós sabemos já, porque o texto nos informa, que ele mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, ou seja, é o primeiro apóstolo a sofrer o martírio, e ele também causava maus tratos aos cristãos naquele momento, porque aquilo era agradável aos judeus. Então nós temos aqui mais um Herodes a participar da violência contra os cristãos naquele primeiro momento. O próximo Herodes que vai aparecer, nós não vamos ler, mas ele também aparece em Atos, é Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I. E ele aparece no julgamento de Paulo. Quando Paulo é julgado, no final do livro, ele aparece nesse momento. E há também 3 mulheres da família herodiana, que são Herodias e sua filha, que participaram da morte de João Batista. Lembrando que Herodes, eu pulei um Herodes Antipas. Herodes Antipas foi aquele por quem João Batista foi morto e que também participou do julgamento de Cristo. Então temos Herodias e sua filha, que participam da morte de João Batista, e temos Berenice, irmã de Agripa, que aparece também no julgamento de Paulo. Eu sei que são muitos nomes, mas é só para vocês entenderem como uma família só pode causar tanto problema para os cristãos e pode perseguir, inclusive, profetas, porque João Batista era um profeta. Então nós temos aí uma família que participou ativamente na forma como os cristãos foram perseguidos. Voltando agora para o texto, para Herodes Agripa I, os versos 1 e 2 nos falam da natureza malévola desse rei. Ele, não satisfeito em prender e maltratar alguns discípulos, ele causa o martírio de Tiago. Novamente, esse é o primeiro apóstolo a ser morto. Em Atos 7, nós temos o primeiro diácono a ser morto, que é Estevão. Por causa da morte de Estevão, acontecem 2 coisas. Os cristãos são muito perseguidos ali em Jerusalém e eles são dispersos. Através da morte de Estevão, houve um cumprimento daquilo que foi um mandamento de Cristo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Foi por causa da morte de Estevão que a igreja teve que ser dispersa pelo medo da perseguição. É tão estranho nós imaginarmos que morte e perseguição causaram o maior movimento missionário que nós já podemos ver na história, que é o livro de Atos. Morte e perseguição causaram a chegada do Evangelho na Ásia e aqui na Europa. Morte e perseguição causaram homens e mulheres a terem e encontrarem sua vida muito menos valiosa do que o Evangelho, e a perceberem que mais vale morrer em nome de Jesus do que viver nessa vida. E a troco de quê? A troco daquilo que o mundo oferece para nós. Tiago, ele fez parte daqueles cristãos, daqueles discípulos que eram mais íntimos de Cristo. Tiago participou ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. Ele participou da transfiguração de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo que Jesus era o Filho amado em quem ele se comprazia. Ele teve todos esses momentos. Tiago, não tenham dúvidas, irmãos, Tiago estava preparado para o martírio. Tiago estava pronto para morrer por Jesus. E no verso 3, nós sabemos também que tudo que se passava com os cristãos e que se passou com Tiago era agradável aos judeus. Agripa, quando manda que Tiago seja morto, manda que os cristãos sejam maltratados e causa a prisão de Pedro, ele faz isso com intenções. Ele faz isso com a intenção de ganhar mais bom grado com os judeus. Ele queria agradar os judeus. Por quê? Porque ele sabia que naquele local, embora houvessem centuriões, houvesse guarda romana, ter
a boa vontade dos judeus facilitava a forma como ele era rei, facilitava o governo dele, ele tinha que lidar com menos problemas. E a maioria dos problemas que eles tinham naquele momento era causado pelos cristãos, porque os judeus sempre odiaram os cristãos. Então, há um contexto aqui da prisão de Pedro e de tudo aquilo que está a acontecer com a igreja. E são três vertentes que nós podemos imaginar aqui. Tem um contexto político-religioso. Durante a Páscoa, Jerusalém recebia um alto volume de pessoas que vinham ao templo para prestar culto. Ele prender um líder da igreja naquele momento e nesse cenário, ao fazer isso, Herodes visava impressionar os líderes religiosos e ganhar ainda mais o favor deles. Mas há um respeito cerimonial, porque a Bíblia nos diz que Pedro não foi morto e ele seria morto. A ideia não era simplesmente prender Pedro para deixá-lo preso. A ideia era prender Pedro para que ele fosse morto, assim como Tiago foi morto. Mas ele não podia fazer isso durante a Páscoa, porque a lei impedia que isso acontecesse. Se vocês lembrarem, Jesus também não foi morto durante a Páscoa, foi após a Páscoa. E aqui o planejamento estratégico. A cidade ainda estaria cheia de gente. Aquelas pessoas que foram ao templo para adorar durante a Páscoa, elas ainda estariam na cidade. Então, causar um julgamento e o posterior martírio de Pedro em meio a todo esse povo ia chamar muita atenção e publicidade para o governo de Agripa, o que faria com ele ainda mais poderoso do que ele já era. Com tudo isso em mente, há dois cenários que nós podemos imaginar. O primeiro cenário é esse que nós vimos, o que se passa na cabeça de Agripa, tudo aquilo que ele planeja ao fazer isso. O segundo cenário é o que se passa na cabeça do apóstolo Pedro. Pedro acabara de perder o seu companheiro, Tiago. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que a Bíblia nos diz que Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, eles já se conheciam antes de serem chamados a serem discípulos de Cristo. Pedro, inclusive, era sócio de Tiago e João no negócio da pesca. A Bíblia diz isso claramente. Então, nós não sabemos há quanto tempo que eles eram amigos, mas certamente não foi algo que começou com o ministério de Jesus. Eles já se conheciam há muitos anos. E ele perdeu um amigo, um companheiro, alguém com quem ele viveu as cenas mais maravilhosas que nós temos nos evangelhos. Ele também sabia tudo aquilo que Agripa estava a causar na igreja. Pedro era o principal líder da igreja em Jerusalém. E ele sabia do sofrimento que a sua igreja, a igreja a qual ele pastoreava, estava a passar debaixo das mãos desse rei malévolo. Pedro também sabia de toda a perseguição que se iniciou com a morte de Estevão. A morte de Estevão aconteceu 10 anos antes, mais ou menos, aparentemente 10 anos desse momento que Pedro está a viver agora, mas nada mudou. A igreja sempre viveu períodos de paz intercalados por períodos de perseguição. Então, aqueles cristãos estavam acostumados a isso, mas Pedro, como líder, via isso e sofria também. Agora você imagina, você tem um dos colunas da igreja, que é Tiago, foi morto, um dos principais líderes. Pedro estava preso sabendo que ia morrer. A gente sabe o que aconteceu porque nós já lemos a história. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Na cabeça de Pedro, aconteceria algo muito semelhante àquilo que aconteceu com Estevão. Estevão, quando foi preso, foi julgado, Estevão teve a sua defesa e Estevão foi apedrejado. Simples assim. Na cabeça de Pedro, aconteceria o mesmo com ele. Ele iria ser morto. Então, como é que isso passa? Como é que alguém, sabendo de tudo isso e vendo tudo que está acontecendo, fica? Irmãos, eu certamente estaria morrendo de ansiedade. Especialmente quanto ao futuro da igreja. Porque ficaria João apenas como líder da igreja naquele momento. A igreja seria enfraquecida na cabeça do rei Agripa, tá? E na preocupação daqueles que estão ali a sofrer isso tudo. A igreja poderia sofrer um baque muito forte, a igreja poderia ser enfraquecida com isso. E era a intenção de Agripa, era enfraquecer a igreja. Certamente era essa a intenção dele. Então nós temos esse contexto histórico.
Agora eu quero passar para a parte onde vem a ação sobrenatural do Senhor, e é a parte mais incrível. Incrível para nós, pessoas que duvidam ainda dos poderes de Deus. E é incrível para o mundo, mas é a parte fantástica da história, que vai dos versículos 6 a 11. Eu convido os irmãos a, novamente, lerem junto comigo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmãos, há coisas fantásticas demais aqui a acontecer ao mesmo tempo. Esse é o trecho mais conhecido, a fuga de Pedro da prisão. E é nesse trecho aqui que eu quero focar a nossa reflexão dessa manhã. É justamente nessa parte que vemos aquilo que é extremamente importante para todos nós. Vamos voltar um pouco ao cenário que Pedro, que poderia estar se passar na cabeça de Pedro. Nós temos a morte de Tiago, nós temos a perseguição da igreja, nós temos a perseguição que está acontecendo não só por Jerusalém, mas onde quer que houvesse cristãos havia perseguição. Nós temos também algo que para Pedro foi uma alegria tremenda, que acontece em Atos 10. O que acontece em Atos 10? Pedro é o primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Nós geralmente temos em Paulo, o apóstolo para os gentios, e ele de fato serviu a igreja gentílica por toda a sua vida. Mas Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios quando ele foi pregar na casa do centurião Cornélio. E ele batizou a casa de Cornélio. Pedro tem uma visão onde ele vê um lençol e com todo tipo de alimento que os judeus não poderiam comer, e ele entende que Deus desfazia uma parte da lei que tornava tudo aquilo impuro para os judeus. Então ele poderia entrar na casa de um gentio e ele poderia participar ali com o gentio e fazer com que o gentio recebesse a palavra do Senhor. E ele vai até a casa de Cornélio, e Cornélio é batizado. Tudo isso está na cabeça de Pedro. A perseguição, a morte de Tiago, a lembrança de que a igreja é perseguida em todo lugar, a lembrança de que os gentios começam a receber a palavra do Senhor, e ao cumprimento daquilo que Jesus disse: vocês vão por todos os confins da terra. O evangelho não está mais restrito a uma área geográfica local, mas ele está expandido por toda a geografia do mundo. Irmãos, o primeiro ponto mais extraordinário desse texto aparece no versículo 6. Pedro dormia. Em meio a tudo isso, sabendo que ele seria morto, Pedro dormia. Pedro não sofreu de ansiedade, ele não teve insônia, ele não recorreu a um snack no meio da noite, não foi até a cozinha, até porque ele não podia. Ele não tomou remédios, nem naturais, nem prescritos. Ele não pediu um chazinho de camomila na prisão, duvido que dessem também. E ele também não contou carneirinhos para dormir. Ele dormiu. Deitado como conseguia, porque a palavra é clara em dizer que ele estava preso a algemas, e que essas algemas estavam presas a 2 centuriões, um de cada lado dele. Ele conseguiu dormir ali, não sei como. Os irmãos vão lembrar que alguns anos antes, Pedro também teve numa situação em que foi o oposto lhe pedido. Foi lhe pedido que ele não dormisse.
Jesus pediu que ele não dormisse. Não só ele, mas como os outros discípulos também. Façam vigília comigo e orem, porque esse momento é duro. Foi o pedido de Cristo. Alguns metros adiante, Cristo orava. A Bíblia diz que ele suava como gotas de sangue, mas os discípulos não conseguiram segurar o sono. Eles dormiram naquele momento. Um momento em que eles não deveriam ter dormido, onde a fé deles deveria ter se sobressaído à vontade de dormir. Mas aqui não. Vocês lembram toda a transformação que aconteceu com Pedro? Vocês lembram que Pedro, logo depois desse momento no jardim, quando Jesus é preso, ele toma da espada e corta a orelha de um guarda, de Malco. Nós sabemos que Pedro era alguém ansioso, era alguém explosivo. Pedro é alguém que teve o caráter completamente transformado por Jesus Cristo, assim como Paulo também teve o caráter completamente transformado por Jesus Cristo. O que só nos mostra uma coisa: o encontro com Jesus não deixa pedra sobre pedra daquilo que nós temos em nossa alma. O encontro real com Cristo transforma, porque Ele quebra o coração que era de pedra e nos dá um coração de carne, que é a figura que aparece no livro de Ezequiel. Mas aqui agora era propício que Pedro dormisse. Pedro não tinha dúvidas do que aconteceria com ele naquele momento. Ele cria e ele acreditava que ele seria morto. A forma como ele se entrega à soberania e à vontade de Deus é como aquele que diz: quer na vida, quer na morte, Jesus é a minha garantia. Se eu sair daqui morto, é como Paulo fala: olha, se eu vivo para pregar a palavra, mas se eu morrer, o ganho é meu. Pedro estaria de novo reunido com aquele amor. E vocês lembram da conversa de Jesus com Pedro no final do final de João, do livro de João? Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. Aquele foi um momento também decisivo para Pedro. Tudo isso cooperou para que Pedro, nesse momento, ele pudesse depositar sua confiança plenamente em Jesus. Não havia mais dúvidas que Cristo era aquele que tinha a vida de Pedro em suas mãos. Naquele dia do apagão, eu confesso aos irmãos que eu não percebi muito bem todo o caos que foi formado. Talvez porque eu, como brasileiro, e vindo de uma cidade, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu e minha esposa e minha filha somos naturais do Rio de Janeiro. Nós já vivemos muitos apagões. Um apagão para a gente não é surpresa, não é novidade, não é nada demais. Assim, é algo que no verão, especialmente, o verão onde o dia é mais fresco, faz 37 graus, então as noites são muito quentes, todas as pessoas ligam ventiladores, ventoinhas, ligam ares condicionados, e não há energia no mundo capaz de suportar todos a ligar esses aparelhos ao mesmo tempo. Então apagões era algo comum. Então ouvir pessoas ali perto de onde nós vivemos a contar casos de gente que gastou 500, 700 mil euros em compras e que no dia seguinte foi ao mercado tentar devolver tudo que comprou. Assim, é algo que para fugir um pouco ao meu entendimento, justamente porque já passamos por tudo isso, mas não se enganem, eu não digo isso como um super crente que nada abala. Eu sofro de ansiedade, eu já precisei tomar remédio para ansiedade. A ansiedade é algo que afeta todos nós, de algum momento em outro, e por motivos diferentes. Há pessoas que ficam ansiosas por como vão passar o restante do mês. Há pessoas que ficam ansiosas pela família, de como a família está, porque alguns são afastados de Cristo ou não. Há pessoas que ficam ansiosas pelo seu emprego. Há vários tipos de ansiedade, e a ansiedade nos encontra onde nós mais somos fracos. Mas eu garanto aos irmãos que tanto as minhas ansiedades quanto provavelmente as vossas ansiedades são causadas porque nós queremos ter o controle de todas as situações em todo o tempo. Pedro não tinha mais controle da situação. Não tinha a menor hipótese de Pedro controlar a situação. E Pedro
Tendo participado de todo o ministério de Cristo, ele lembrava muito bem de algumas palavras de Cristo, especialmente no Sermão do Monte. Mateus 5, 11 e 12, não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pedro lembrava dessa passagem. Pedro sabia que a prisão dele não é porque ele era um criminoso. A prisão dele é porque ele servia a um só Senhor. E esse Senhor não era Roma, esse Senhor não era o santuário. Esse Senhor é Jesus Cristo. Pedro sabia que a perseguição que a igreja estava a passar naquele momento não é porque os cristãos eram criminosos. É porque os cristãos dobram seus joelhos a apenas um Senhor, que é Jesus. Há irmãos nossos hoje em diversos cantos do mundo que sofrem perseguição porque adoram a um só Senhor. Há igrejas que são perseguidas porque adoram a um só Senhor. Há cristãos sendo mortos hoje que servem a um só Senhor e por isso são mortos. A promessa de Cristo para eles é: grande é vosso galardão nos céus. Pedro lembrava disso. E Pedro também lembrava que no mesmo sermão Jesus disse o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6, 25. Pedro lembrava disso tudo. Isso se passou anos e anos atrás. E Pedro certamente se lembrava daquilo que ele ouviu da boca de Jesus. Nós sabemos porque lemos. Pedro sabia porque ouviu. A Bíblia diz que após cair em si, no versículo 11, ele entendeu que ele não estava a sonhar. Olha, ele estava dormindo. Ele estava a dormir alguns minutos antes. A Bíblia é clara em dizer que ele estava a dormir. Tudo aquilo que se passou na cabeça dele, ou era uma visão, que ele já tivera uma visão antes, ele teve a visão quando ele teve aquele êxtase e ele viu o lençol, né, com todo tipo de alimento que ele não podia comer. Ele já tinha tido visões mandadas por Deus. E ele estava a dormir, aquilo podia ser um sonho. Mas não. Ele regozija dizendo: agora sei que foi o anjo do Senhor que me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa dos judeus. Isso revela a disposição do coração de Pedro. Ele sabia que seria morto. Pedro é alguém que viu o extraordinário de Deus. Pedro é alguém que viu não só a transfiguração. Pedro é alguém que viu algumas vezes o multiplicar de pães e peixes. Pedro é alguém que estava presente no Pentecostes. Pedro é aquele que, sem ter muita instrução, os irmãos precisam lembrar disso, que Pedro era um pescador. É aquele que, quando pregou, nas duas primeiras pregações dele em Pentecostes, mais de 8.000 pessoas se converteram. Não era o poder dele. Pedro já tinha visto o poder extraordinário de Deus em ação. Só para uma comparação, quando a Bíblia fala das pregações do apóstolo Paulo, que era alguém muito instruído, não só no judaísmo, mas também nas letras e tudo mais, não há uma conversão em massa. Tem uma passagem específica que diz que 11 pessoas se converteram com a pregação de Paulo. Isso não quer dizer que ele tivesse menos poder ou que Deus fosse menor. Não é essa a questão. Mas é que às vezes Deus escolhe operar coisas muito grandiosas com vasos simples de barro. E é o que ele operava através de Pedro. Pedro é alguém extraordinário. Quando nós lemos as cartas que ele escreveu, de 1 e 2 Pedro, nós vemos como ele entendeu a profundidade da doutrina de Deus. Como ele fala com paixão e como ele fala com amor a respeito de Jesus. É muito bonito ver isso. Algo que nós podemos ter sempre certeza é que quando Deus opera de forma maravilhosa e miraculosa no Novo Testamento, ele tem isso para 3 motivos. São 3 as razões básicas pelas quais Deus opera esses milagres. O primeiro é trazer convencimento da verdade. A operação magnífica e maravilhosa de Deus ajuda a convencer as pessoas da verdade, algo que aconteceu no Pentecostes, por exemplo.
Ele também opera isso para o conhecimento do poder de seu Filho. Nós lembramos disso na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado e ali com ele Moisés e Elias, e Pedro diz: vamos fazer tendas aqui e vamos ficar aqui para sempre. Por que é que eu quero sair daqui se eu estou aqui com a nata, com a elite, né? E o terceiro motivo é para o fortalecimento do corpo. Quando Deus opera maravilhas, Ele opera para o fortalecimento do corpo, que é a igreja, para que nós sejamos fortalecidos e nós estejamos convencidos que a nossa fé não foi depositada em um ser inanimado, a nossa fé não foi depositada em alguém sem poder, a nossa fé foi depositada em um Deus verdadeiro e que opera grandes maravilhas. E aqui eu queria passar para o terceiro bloco de texto, que é Atos 12, os versos 5 e o verso 12. O verso 5 diz o seguinte: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante em seu favor por parte da igreja. E o verso 12 diz o seguinte: Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, aquela igreja, aquelas pessoas reunidas ali, elas oravam por Pedro. Eu não vou arriscar e dizer algo que a Bíblia não diz. Eu não vou dizer que eles estavam a orar para que Pedro fosse liberto. Talvez estivessem. Mas eu acho que eles já tinham dados suficientes para entender que era muito provável que ele morreria. Porque isso aconteceu com Estevão, porque eles estavam a ser perseguidos, porque havia perseguição generalizada em todas as igrejas, em todas as regiões onde a igreja havia chegado. Eles sabiam disso tudo. É claro que eles também viram, por exemplo, quando Pedro e João foram julgados, alguns capítulos antes em Atos também, eles foram soltos, mas foram açoitados. Esse era um caso diferente, porque a igreja tinha acabado de perder Tiago. Eles não esperavam que Pedro fosse simplesmente açoitado. Então eu não sei qual era o teor da oração daquela igreja, mas, e a nossa Bíblia, a versão que os irmãos têm, a que eu tenho, não diz isso, mas a Bíblia no texto original diz o seguinte: que as orações que eram feitas em favor de Pedro eram fervorosas. Não era uma oração, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, tu sabes. Eram orações fervorosas, cheias de fé. Cristo, enquanto ensinou, ele ensinou inclusive a orar. Jesus, em Mateus 6, 5 a 13, ele ensina a orar. Ele não ensina simplesmente a oração do Pai Nosso. Ele ensina como orar. Que a oração não é uma exposição de como você fala bem ou de como você tem um bom vocabulário. A oração não é isso. A oração também não precisa ser feita em lugares públicos com um microfone. A oração é um ato contínuo de comunhão entre o crente e Deus. É um diálogo. Nós falamos com Deus e ouvimos através da palavra. Deus não fala de outra forma senão através da palavra dele. Tudo que ele disse e precisava ser dito, já foi dito. Mas nós falamos constantemente com ele. Ah, mas o Senhor sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Porque foi nos ordenado a orar sem cessar. Lucas 18:1 diz e afirma o dever de orar sempre e nunca esmorecer. John Piper diz o seguinte, que a oração é o modo como se caminha pelo Espírito, a oração é o modo como se caminha pela fé. Em outras palavras, a oração é o fôlego da vida cristã ao longo de todo o dia, é o nosso respirar. É assim que devemos viver, não há outra hipótese a não ser orar incessantemente. Paulo, quando fala sobre oração, ele diz: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele também diz em Colossenses 4,2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele também diz em Filipenses 4,6,7 para não andarmos ansiosos, mas levarmos a Deus as nossas orações, para que experimentemos a paz que vem dele.
A oração é a maior cura para a ansiedade. A oração fervorosa é a maior cura para a ansiedade. Irmãos, mais do que o Covid-19, ansiedade e problemas de doenças, de questões mentais, tem sido uma epidemia ainda maior. Não é uma brincadeira, porque a ansiedade, de verdade, ela pode levar ao desespero. Alguém que não cuida desse lado da sua vida pode ser levado ao desespero. A atenção que nós devemos dar a como nós estamos internamente passa pela nossa rendição a Deus em oração constante. A igreja orava por Pedro. Pedro certamente recebia os benefícios daquela oração através da ação do Espírito Santo. E ele dormiu. Queria começar a caminhar para o final. Eu queria pedir aos irmãos uma atenção especial a duas frases que eu vou dizer agora. Há uma grande diferença entre nós orarmos a Deus, sabendo que Ele sempre opera e faz as coisas de acordo com a sua vontade. Tá? Então essa é a primeira frase. Deus sempre opera e faz as coisas de acordo com a sua vontade. Há uma diferença entre isso e nós orarmos pedindo que Deus seja glorificado em todas as coisas que acontecem. Deus sabe de todas as coisas. Senhor, glorifica o Teu nome em tudo. São atitudes diferentes no nosso coração. A primeira oração, ela pode nos levar a ter uma vida de oração fria. Senhor, Tu sabes. Senhor, vais fazer o que quiseres. Isso pode nos levar a uma disposição fria em relação a Deus, mesmo sendo verdade. E vocês precisam lembrar, assim como eu preciso lembrar, que a religião fria não é algo estranho à palavra de Deus, porque os judeus, os sacerdotes já tinham, os fariseus já tinham uma religião fria, onde Deus já tinha sido dissociado da palavra dele. Onde você tem a realidade teológica, você sabe toda a teologia, mas você perde aquilo que a teologia causa dentro de nós, que é a doxologia, é a adoração. Se a teologia não causa doxologia, ela se torna uma perturbação para a gente, porque nós sabemos tudo aquilo, mas não vivemos como se aquilo fosse verdade. Era como os fariseus viviam. Eles tinham toda a teologia. Eles sabiam ler e interpretar os pais, e eles sabiam ler e interpretar os profetas, mas eles não aplicavam aquilo ao coração. Então, quando Jesus vem, eles não percebem Jesus sendo Deus. E eles fazem de tudo para perseguir. Nós vemos aí como Satanás usou a família herodiana para perseguir e causar danos incríveis à igreja. Teologia, pelo conhecimento da teologia, pode ser muito bonito. Mas se aquilo não mover o nosso coração em adoração ao Senhor, pedindo que Ele seja glorificado em tudo que Ele faz, isso é meramente conhecimento. Aquela igreja, quando orava fervorosamente, eles tinham plena ciência de que Deus iria operar aquilo que seria de maior glória para o próprio Deus. Se Pedro fosse morto, Deus seria glorificado. Na liberdade de Pedro, Deus foi glorificado. Na morte de Estevão, Deus foi glorificado. No martírio de Paulo, anos depois, Deus foi glorificado. Quando João é exilado na ilha de Patmos e ele perde qualquer contato com outros cristãos, Deus é glorificado. Quando nós somos afetados por doenças, ou por calamidades, ou por tristezas que podem vir, Deus é glorificado na forma como nós reagimos e respondemos a essas situações. Deus não é glorificado se no momento em que tem um apagão e que nós não sabemos muito bem o que vai acontecer, nós vamos ao mercado e gastamos dinheiro que nem temos para nos prepararmos. Se nós não estivermos preparados espiritualmente para tudo aquilo que Deus pode enviar, porque todas as coisas acontecem por causa da vontade de Deus,
nós não saberemos responder em adoração àquilo que acontece. Não há como. Eu queria aplicar esse texto e tudo aquilo que a gente ouviu de 3 formas. Eu queria trazer 3 aplicações para que nós possamos usar esse texto em nossas vidas também. A primeira aplicação é a seguinte: caminhar com Cristo muda o nosso caráter e transforma as nossas reações às situações que vivemos. E aqui eu quero voltar à vida do apóstolo Pedro. Como nós falamos antes, Pedro era alguém explosivo, Pedro era alguém que agia de forma sem pensar. Pedro, quando Jesus diz que era importante que ele morresse e ressuscitasse, Pedro falou: isso não vai acontecer, nós vamos proteger o Senhor. O que ele ouve de Jesus nesse momento? Aparta-te de mim, Satanás. Não é uma refutação simples, ou tipo, como se fosse: Pedro, baixa a bola, menos Pedro. Não, aparta-te de mim, Satanás. Pedro literalmente foi usado por Satanás para tentar Jesus, porque Satanás sempre tentou tentar Jesus. Foi a intenção dele. Ele queria mudar a ideia do Filho de Deus. E Pedro é profundamente transformado em alguém que ama a igreja, vive pela igreja, pensa para a igreja, busca o melhor para a igreja. Em alguém que é convidado por Jesus a apacentar a igreja dele. Esse que havia cortado a orelha de alguém, que havia negado a Cristo pouco tempo antes. Esse que, quando vê Jesus na praia, ao invés de pegar o barco, ele vai nadando. Impulsivo ainda. Mas ele é transformado. Caminhar com Jesus transforma a nossa vida. E caminhar com Jesus transforma a forma como nós reagimos às situações. Pedro foi tão transformado e deixou de ser alguém ansioso, que na sua carta, em 1 Pedro 5, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa vida está no melhor lugar possível, que é dentro das mãos de Deus. Então, nós devemos ter a ciência de que caminhar com Cristo transforma a forma como nós reagimos a essas coisas. A segunda realidade, e aqui é a parte mais triste para todos nós, é que a ansiedade, embora seja uma doença em certo aspecto, ela também é um pecado. Sermos ansiosos é um pecado. E aqui eu queria novamente citar algumas palavras do pastor John Piper sobre ansiedade. Ele diz o seguinte: sim, a preocupação ou a ansiedade é pecado. Deus quer que confiemos no seu cuidado soberano, infinitamente sábio, bondoso, provedor, protetor e sempre presente. Trata-se, no fundo, de uma questão de confiança. E Ele quer que confiemos de forma tão profunda que nem mesmo a morte seja vista como uma ameaça suprema. Que a morte não nos pode separar do amor de Deus e nem roubar a nossa alegria. Ele continua: assim, o oposto piedoso da ansiedade é a paz e o contentamento, enraizados na confiança e na confiança nas promessas de Deus. É esse o segredo do qual Paulo fala em Filipenses 4,11, quando ele diz que aprendi a viver sem comida, aprendi a ter comida, aprendi a viver sem roupa, aprendi a viver em toda e qualquer situação. O segredo que ele encontrou é: tudo posso naquele que me fortalece, que é um dos textos mais tirados de contexto da história do cristianismo. O tudo posso posso sofrer todas as coisas e posso ter alguns benefícios também, porque o sofrimento não vai me fazer desacreditar em Deus e o ter benefícios não vai me fazer confiar nas coisas. Eu vou sempre confiar na provisão perfeita do Senhor Deus. E reparem que ele diz aqui uma coisa muito interessante: nem mesmo a morte seja vista como ameaça suprema. E é o que Pedro viveu. Olha, vão me matar amanhã, deixa eu dormir aqui um pouquinho, deixa eu descansar e ter aqui um momento de descanso.
E a terceira e última realidade que nós podemos tirar desse momento, a partir do que Pedro viveu, é que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. E talvez esse seja o ponto mais difícil de nós aplicarmos na nossa vida, que é descansar na provisão do Senhor. O Salmo 127 nos apresenta as esferas da soberania de Deus. Ele fala da casa, ele fala da cidade e ele fala da vida como um todo. Ele é Senhor em todas essas esferas. Deus é Senhor do macro, daquilo que é tão grande que nós não conseguimos ver. Ele é Senhor do cosmos, Ele é Senhor de todo o universo. Nós aprendemos, né, e vemos aí nesses programas da Discovery Channel, da National Geographic, essas coisas assim, todas dizendo que o universo está em constante expansão. E ainda assim o universo cabe nas mãos de Deus. Deus é infinitamente superior àquilo que Ele mesmo criou. Mas Deus também é Senhor do micro. Deus é Senhor daquelas coisas tão pequeninas, daquelas minúcias, tão detalhes, que nós nem conseguimos enxergar, de tão pequenos que são. Deus é Senhor de tudo isso. Mas sem a nossa rendição à soberania do Senhor, o nosso esforço em cuidar daquilo que está aparentemente em nossas mãos, seja a nossa família, seja o nosso emprego, seja a nossa saúde, seja o ministério da igreja, seja qualquer coisa, será completamente em vão. E essa rendição significa confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Efésios 3:20. Essa era a confiança de Pedro. Por isso ele conseguiu descansar e por isso ele dormiu. E por isso Deus deu a ele o livramento enquanto ele dormia. Talvez nós também, em nossas crises de ansiedade, quando parece fazer mais sentido passar a noite inteira acordados, fazendo contas, pensando em hipóteses, armando soluções, porque a gente nem sabe muito bem o que fazer, na verdade. A gente deixa a casa ficar em silêncio e a gente deixa todos dormirem na casa e a nossa mente começa a rodar e aquilo vira um loop infinito. E a ansiedade vem, toma lugar e rouba nosso sono, rouba nossa paz, rouba nossa confiança em Deus, rouba nossa confiança naquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nos rouba da lembrança de que Deus sempre foi bom. Nós devemos aprender a confiar. Talvez tudo que nós precisemos nessas horas é dormir e descansar naquele que é infinitamente poderoso para agir em nosso favor, para a glória dEle. Tudo que Deus opera em nosso favor é para a glória dEle, porque Ele será glorificado nos corações gratos daqueles que recebem as suas bênçãos. Irmãos, eu convido o grupo de louvor a voltar aqui para cima. Nós vamos cantar agora uma música que diz: deixa os cuidados ao pé da cruz, perto Jesus está. A minha oração é que essa seja uma lembrança contínua. Nos momentos em que os irmãos, assim como eu, forem atingidos pela ansiedade, forem afligidos pelas preocupações excessivas. Tem um hino, que talvez os irmãos não conheçam, que diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o seu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. E o hino continua assim. Essa é a nossa lembrança. Ele é Senhor de tudo isso. Deixemos aí aos pés da cruz dele as nossas preocupações, os nossos cuidados, porque perto Ele está de nós. Fiquemos de pé.
Senhor.